Bom, ontem, em um debate político, falando a respeito dos problemas do Brasil, que é isso que nós deveríamos falar todos os dias, dos problemas do transporte público, um exemplo, eu sei que as pessoas estão sentindo dificuldade, de creche, que não temos creche no estado de São Paulo, e as creches que nós temos não atendem à demanda, entre outros assuntos relacionados à economia do nosso país. Bom, e aí uma pessoa de esquerda disse que a economia do Brasil está indo mal por causa da nossa moeda, que é fraca. Bom, a nossa moeda nunca foi uma moeda fraca. Nunca foi. Não existe isso de moeda fraca ou moeda forte. A moeda americana, o dólar, porque eles nunca trocaram o dólar por outra moeda. Eles vêm trabalhando com essa moeda aí há décadas. Há décadas que eles vêm trabalhando com essa moeda e com um pensamento empreendedor. O que aconteceu lá nos Estados Unidos foi um pensamento ou pensamentos empreendedores. Das falas que eles disseram lá no começo, porque os Estados Unidos também foi uma colônia, passou por praticamente o que o Brasil passou, certo? Que eles eram índios tapeceiros. Depois pesquisem um pouquinho aí para nós falar um pouquinho a respeito disso. Então, quando eles resolveram implementar uma moeda, o dólar, eles começaram, para não ficar muito longo o vídeo, eles começaram a falar que lá era o único país do mundo que você iria ganhar $1 milhão. $1 milhão. E teve programas também, programas televisivos, exemplo do Silvio Santos, falando que vocês vão ganhar $1 milhão. E sabemos que agora $1 milhão não é quase nada. Você compra um apartamento, mobília, um carro, aí vai sobrar uma mixaria que, se você conseguir aplicar, só se você conseguir aplicar 200 ou 300 mil que vem a sobrar, aí sim, você pode triplicar, se tudo der certo, nesse país onde que sabemos como é difícil empreender. Então, não é a moeda, e sim, não é o local, porque se fosse trocar de local, se nós formos morar nos Estados Unidos, pense, nós brasileiros, fosse morar nos Estados Unidos, e os americanos viessem para cá, se houvesse verdadeiramente uma inversão, com certeza, depois de 1 ou 2 décadas, o nosso Brasil seria a maior, sem sombra de dúvida, a maior potência. Aqui nós temos tudo que você imaginar, e todos os minérios que nós temos dá para atender a nossa necessidade. Todos os minérios, tudo que nós temos dá para atender a nossa população, a nossa demanda. Então a grande mentira que está sendo espalhada agora, porque o peso passou o real por causa do Milei, um homem extremamente visionário, que começou a fazer corte, entendeu sobre economia básica, ele conseguiu entender que inflação, como se faz o combate à inflação, que é aumento generalizado dos preços, como que se faz, o jeito certo de se fazer, tem o errado e o jeito certo. É a mesma coisa, vou dar um exemplo, agora rápido, da feirinha da madrugada. Por que ninguém conseguiu? Porque tem um jeito certo, que deveria ser aplicado lá, para aumentar o turismo, não só no Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil. Um local escuro, um local úmido, e que está abandonado na mão de meia dúzia de pessoas. Mas, depois de outro vídeo, eu vou falar um pouquinho a respeito também do que tem que ser feito aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Então, a grande mentira
está sendo contado é que o real é uma moeda fraca, Só falta falar que estamos num país que não tem nada, que nós não conseguimos produzir nada, que tudo nesse país é abundante, florestas, águas, rios, enfim, tudo é abundância. O que precisa para crescer o estado de São Paulo? Precisa de pessoas que pensam grande. Qual o presidente que deveriam eleger? Presidentes que pensam grande. Não uma carne de picanha, um pedacinho de carne de picanha e cerveja. Essa fala que o Brasil é emergente. E essa fala é uma fala. Essa falácia que o Brasil é emergente, que vai emergir, não vai. Não vai. O que vai acontecer é que em 2060, 2030 agora, 2030, nós temos uma bomba. Uma caixa de Pandora, pronto. Uma caixa de Pandora. Essa caixa vai ser aberta ou para o bem ou para o mal. Nós alertávamos que o Brasil estava caminhando para um endividamento de 100%. Imagine você com 100% de endividamento. Agora, eles querem fazer também outra comparação de outros países como Estados Unidos, que tem centenas de tecnologias, centenas de coisas. Um pequeno corte, um pequeno reajuste que eles fizerem lá, eles conseguem fazer o controle. O mundo inteiro precisa das Nações Unidas, dos Estados Unidos. Apesar de ser o celeiro do mundo, como ele disse, não é bem assim, porque outros países emergentes e outros países vão começar a plantar também. Com o uso da tecnologia, o avanço tecnológico aqui nos outros países, principalmente países emergentes, aonde a mão de obra é barata, rápido, o Milei vai conseguir, e outros países, a Venezuela, se o presidente de direita lá ganhar, acabou para o Brasil. Aí é mais um obstáculo, porque teremos agora um país que é rico em petróleo, vamos ter investimento em massa lá, eles não vão precisar da nossa tecnologia, a mão de obra barata que tem aqui vão para lá, porque o país vai começar, aí sim o país vai começar a crescer, como todos os países que deixam de ser de esquerda, ou todos os estados deixam. Então a nossa moeda, na mão das pessoas erradas, é uma moeda fraca, certo? Agora a nossa moeda, na mão das pessoas certas, pode colocar na mão de um americano, o exemplo que eu dei, se a gente fosse para lá, primeiro tufão que estivesse lá, o primeiro desastre ambiental, lá acontece tantas coisas, neve, tufão, acontece tantas coisas, e eles conseguem se manter, eles e os asiáticos, conseguem se manter como as potências. Imagine o povo brasileiro na Rússia, imagine, aqui é um país, além de ser um país tropical, além de ter mentido para nós, o Atlas ter mentido para nós, falaram que o tamanho, né, eles mostram um tamanho meio reduzido no mapa, eles mostram o tamanho do Brasil, nos próximos mapas vocês verão que o Brasil terá uma proporção um pouco só, calma, um pouco maior do que os outros países. Então se houvesse uma troca, os americanos viessem para o Brasil e os brasileiros fossem lá para os Estados Unidos com toda a tecnologia, só vamos trocar. Vocês, latinos, podem vir para cá, todos. E nós, com 20 anos, haveria uma inversão. Por quê? Má administração. A gente ia começar a vender a tecnologia, porque não saberíamos negociar lá, não saberíamos lidar com o dólar, com essa moeda que é um monstro. E aí a moeda ia se desvalorizar. Quem ia querer? Ninguém ia querer o dólar para nada. Os outros países iriam migrar. Aí os outros países iam querer o real. Aí o real ia se tornar a moeda, vamos colocar assim, a moeda que poderia controlar a economia, que é assim que o Brasil faz às vezes, o controle
da inflação de muitas outras coisas, com dólar, quando começa a entrar um pouquinho mais de dólar na nossa economia. Então é uma grande mentira, mais uma vez, dizer que o real, moeda fraca. Daqui a pouquinho vamos falar em fazer uma nova moeda. Quantas cédulas nós já tivemos? Quantas? Não deixe cair nessa fala que o real ou o Brasil ou que um país é melhor, porque nós estamos no melhor país do mundo, sem sombra de dúvida, no melhor país do mundo. Não existe um país igual ao Brasil. Não existe. Nem próximo. Eles, mesmo com toda a tecnologia, eles tentam se aproximar e não conseguem. O clima, tudo. Mas nós somos nada, porque temos políticos que, ao invés de estar trabalhando, estão solucionando os problemas, estão criando mais conflito. E de vez de solucionar, eles criam conflito para ganhar engajamento, para ganhar mais seguidores. E não solucionam os problemas. Não é porque não tem capacidade, é porque gerar conflito, nas próximas eleições eles conseguem vencer as eleições e se manter no poder. E deixando as pessoas na extrema pobreza. Eu sempre vou falar sobre isso. O Lula entendeu. Ele entendeu que as pessoas que estão na extrema pobreza vão votar nele. A classe média, a classe alta, os ricos, super ricos, não vão votar nele. Porque sabe como que o pensamento econômico que ele tem. Certo? Então, os pobres recorrem a empréstimo, a cartões de crédito, a financiamentos de 30 anos. Tudo isso é maravilhoso para as campanhas eleitorais, para o Lula mostrar que ele está fazendo alguma coisa. É a verdadeira vergonha. Não votem em candidatos laranjas, candidatos sem proposta, candidato que não fez nada durante 4 anos e agora quer se reeleger. Não votem, porque haverá um retrocesso de 20 anos ou mais se você eleger os vereadores e os prefeitos da forma errada. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Wesley.cardoso.